Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Daniel na área, professor de Geografia, tá certo? Gravando essa videoaula aqui de casa para conversar um pouquinho com vocês, para a gente discutir sobre algumas coisas, tá certo? E reforçar alguns conteúdos que vocês estão vendo aí pela plataforma SPE, disponibilizada pelo Sistema Positivo de Ensino, tá bom? Esse vídeo, antes de mais nada, é para dizer que a gente está junto, que o professor está aqui para ajudar vocês no que precisa. Beleza? O professor disponibilizou aqui o WhatsApp e o Instagram para que vocês possam mandar mensagem, para tirar dúvida, fazer questionamento, dicas. Olha, professor, não estou entendendo isso, estou com dificuldade nessa atividade, o senhor pode me explicar isso? O professor está aqui para isso, está se disponibilizando, tá bom? Fiquem à vontade para mandar questionamento em relação ao conteúdo, perfeito? Não custa nada relembrar, né, com relação ao momento que estamos vivendo, sobre a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, essa doença que vem assolando diversos sistemas de saúde ao longo do planeta, né? E a gente está nesse enfrentamento, estamos passando por esse período de isolamento social, de quarentena, para combater, para diminuir a transmissão, a disseminação dessa doença, para que menos pessoas possível consiga se infectar e a gente consiga achatar a curva de nível e não entre em colapso o nosso sistema de saúde, né? Aqui no Brasil. Por isso que o Ministério da Saúde do Brasil recomenda que fiquemos em casa e a hashtag do momento é Fica em Casa, Estuda em Casa. Por isso que o professor está aqui de casa, da minha casa, gravando essa videoaula, mandando para vocês que vocês possam dar continuidade ao estudo da casa de vocês. O professor está aqui para ajudar no que precisa. Perfeito? Simbora? Vamos lá rever alguns dos conteúdos que vocês estão estudando aí e, sobretudo, que vocês têm de estudar ao longo dessa semana. Simbora! Migrações. Bom, pessoal do segundo ano, migrações, né, tipos e conceitos. A gente estava vendo esse conteúdo em sala. Discutimos bastante em relação a esse conteúdo de migrações, né? Falamos sobre as migrações forçadas, né, os pontos de repulsão, os pontos de atração de migrantes e emigrantes. A gente discutiu sobre o conceito de emigrar e de migrar, foi até uma questão da prova de vocês. Então esse conteúdo a gente está afinado, discutimos bastante e conseguimos absorver aí em relação a esses conteúdos, a esses conceitos. No entanto, a formação do povo brasileiro, que seria o conteúdo que a gente iria dar início, né, quando iniciou-se a quarentena, quando as aulas foram suspensas, está sendo a partir da plataforma, está sendo a partir das videoaulas pelo SPE. Então, quem não assistiu ainda, corre lá e assiste. Quem não entendeu direito, volta e assiste. E qualquer coisa, manda, pergunta pro professor, tira dúvida, que o professor está aqui para isso, beleza? E essa videoaula é uma videoaula para que a gente possa simplificar e rever e reforçar alguns dos conceitos, perfeito? Não é uma aula minuciosa onde a gente consegue abarcar todos os conceitos. Então, preciso que vocês assistam as videoaulas lá e que vocês leiam o material didático de vocês e façam as atividades, perfeito? Formação do povo brasileiro, e o livro de vocês já recomenda na primeira página do capítulo que vocês estudem a respeito do povo brasileiro do Darcy Ribeiro. Quem é Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro é um dos maiores antropólogos do Brasil, né? E conceituou aí essa questão do povo brasileiro, trazendo as 3 matrizes, né, que dão origem a esse povo brasileiro. Quais seriam essas 3 matrizes? Claro, o indígena, o africano e o lusitano, quer dizer, o português, o europeu. Então, a partir dessas 3 matrizes, o Darcy Ribeiro dá aí as características do povo brasileiro, né? Esse povo diversificado, esse povo de uma diversidade cultural, étnica, racial e por aí vai. Então, para entender o povo brasileiro, essa obra é primordial. Tem o livro, se não me engano, tem em PDF aí disponível na internet, eu recomendo a leitura. E também tem um documentário no YouTube, com 10 episódios, se não me engano, que é um documentário que vale a pena vocês assistirem, para vocês sentirem um pouco, né, dessa origem nossa, dessa nossa origem diversificada, que diríamos de miscigenação, né, que é a mistura dos povos, né, onde povos africanos se misturam com povos indígenas, tá certo? Então, a partir dessa leitura de um antropólogo, né, a geografia se apropria
para discutir a formação do povo brasileiro, para discutir, né, essa cultura diversificada, essa diversidade de etnias e de raças. Perfeito? Então a gente tem que ter em mente que o Brasil é um país de tamanho continental, né? É um país que tem um território imenso, por isso que a gente é um país populoso, quer dizer, passamos de 200 milhões, 200 e acho que aproximadamente, segundo a atualização do IBGE, chegamos a 215 milhões de habitantes, né? Mais ou menos, isso é um aproximado, uma estimativa. O IBGE, salvo me engano, iria fazer o censo de 2020, não sei o que vai acontecer devido à pandemia, vamos aguardar, mas eu acredito que saia entre 2020 e 2021 um novo censo com a atualização aí desses dados. Então, o território brasileiro é um território com dimensões continentais e com essa diversidade cultural e étnica e de raças. Perfeito? Então, não deixem de ler, não deixem de estudar em relação ao povo brasileiro. Galera, e aí, nessa semana, quarta semana de quarentena, a gente começa a ver em relação aos espaços agrários, perfeito? Tanto mundo, tanto formas de produção agrícola mundo, quanto especificamente no caso do Brasil, perfeito? Olhando sempre para a nossa realidade, né? Já que o Brasil é um país, né, urbano, no entanto, um país que depende muito economicamente falando das suas produções agrícolas, da sua agricultura, né, do agronegócio que sempre é vendido aí como a mil maravilhas do mundo e por aí vai. Então, pessoal, logo de cara no livro de vocês vai ter uma discussão sobre campo e cidade, onde na videoaula, no SPE, o professor explica muito bem. Então, quem não assistiu, volta a falar, vai lá e assiste. E dúvida, manda para o professor aqui, o professor Daniel tá para ajudar no que vocês precisarem. Perfeito? Não hesitem em perguntar, tá bom? Campo e cidade. Celebre frase dentro da geografia agrária de que se o campo não planta, a cidade não janta. Perfeito? Isso quer dizer que existe uma relação entre campo e cidade, né? Houve na história do Brasil, se tratando aí da formação do povo brasileiro, num período de êxodo rural, né? Que a gente chama de êxodo rural. Quando o país passa pela transição de deixar de ser um país agrário para passar a ser um país urbanizado como é hoje. Então, assim, há uma mudança na cultura do país, né? Há uma mudança do perfil do trabalhador, perfeito? Então, há sempre essa relação de campo e cidade, até historicamente falando, né? O homem começa a sedentarizar, quer dizer, éramos nômades, né? No início da sua migração ali na África e por aí vai. Então, se sedentariza começa aí o cultivo, né? Começa aí as plantações, começa aí a criar gado e por aí vai, de forma bem simplória, né? De forma bem simples, né? É aí que começa a agricultura, é aí que o homem começa a manipular, né, as sementes, começa aí a questão da agricultura propriamente dita, perfeito? Então há uma relação entre o campo e a cidade, e isso vocês têm que estudar com detalhe, certo? Como vocês já estão no segundo ano do ensino médio e a gente tem, claro, que estudar para absorver conhecimento, sempre aprender mais, mas a gente tem uns objetivos, como, por exemplo, mandar bem nos vestibulares, e logo, logo vocês estarão prestando aí para ingressar nas universidades. Então, pessoal, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, vamos analisar essa relação de campo e cidade. E como é o campo no Brasil? Campo no Brasil, a gente vê a nossa dependência da agricultura. O Brasil é um país, um dos maiores produtores de soja, de milho, né? Falando um pouco da agropecuária, também o Brasil produz bastante carne bovina e por aí vai. Antes disso, a gente precisa saber um pouco com relação aos setores da economia, que são primário, secundário e terciário. Galerinha, primário liga logo com a agricultura. Quer dizer, a agricultura está ligada ao setor primário da economia, que é o setor que vai produzir matérias-primas. Por isso a agricultura, né? A exemplo, o plantation de cana-de-açúcar, né, que dá para fazer biocombustível, por exemplo, né, o agronegócio, né, sendo no setor primário. O secundário é o setor de indústria, resumido assim,
basicamente o terceiro área de serviço, comércio, perfeito? Essas são as definições daí dos setores da economia, tá bom? A agricultura a gente tem por subsistência comercial e familiar. Cabe chamar a atenção, a agricultura familiar é a que realmente produz o que a gente come no dia a dia, porque a gente não come só soja, né? E a agricultura comercial, né, sobretudo o agronegócio, com as commodities. O que é commodities, professor? Commodities é os plantation, são as grandes produções, né? Grande quantidade de uma planta só, a monocultura, cana-de-açúcar, a soja. O Brasil é bastante forte nisso, perfeito? Então, com relação ao agronegócio, chamar a atenção, né, a essa competitividade que há aqui entre o plantation e a agricultura familiar, perfeito? Onde a concorrência aí é desleal, né? Como que a agricultura familiar, precária, ainda arcaica, vai competir com, né, como que eu posso dizer, essa indústria do agronegócio já mecanizada e por aí vai. Tá certo? Por isso chamar a atenção, né, a questão agrária, por isso chamar a atenção a reforma agrária, tá certo? A repartição de terras, perfeito? E aí aqui a gente já aproveita e pega o gancho para discutir um pouco e estudar mais sobre a questão das lutas no campo, a disputa por terra, os movimentos indígenas, os movimentos sociais por terra e tudo isso, pessoal, não deixem de estudar com relação a esses conteúdos, porque o Enem, sobretudo, gosta bastante de cobrar isso em geografia agrária, perfeito? Bom, e trazendo um pouco mais para a nossa realidade, o professor colocou aqui a agricultura do agronegócio das irrigações, que é o caso de Petrolina e Juazeiro, como um dos maiores polos frutíferos do Brasil, tá certo? Petrolina e Juazeiro, pessoal, é sim exemplo de uma área extensa de irrigação, né, de produções de manga, goiaba, acerola, uva e por aí vai, em grandes proporções, certo? E exportando para vários países do mundo. Tudo bem? Por isso que se enquadra nessa questão do agronegócio e tem sim uma relação, né, de agricultura familiar. Tem algumas áreas da área irrigada que são produção familiar, mas em suma, né, a irrigação, né, assim como os plantation, vai estar sendo orquestrada pelas grandes empresas, né, a Bayer, por exemplo, que tem em Petrolina, né, grandes empresas que orquestram esse mercado aí, perfeito? E a agricultura familiar fica numa disputa desleal com relação a essa competitividade, perfeito? E esse é o pontapé inicial para vocês darem o início aí ao estudo de vocês, tá certo? Por favor, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer dica, crítica, o que quer que seja, não hesitem em mandar mensagem para o professor. O professor está aqui disponível para ajudar vocês nesse momento difícil. Perfeito? Combinado? O professor está morrendo de saudade. Espero que essa coisa de coronavírus aí passe logo, que voltemos à realidade, à nossa normalidade, à sala de aula, né, as nossas dinâmicas, as aulas presenciais. O professor também está com muita saudade do ambiente da escola, que é onde a gente produz conhecimento, que é onde a gente faz as nossas atividades acadêmicas diárias, tá certo? Bom, é isso. Estudem, dessa vez mais do que nunca em casa e contem com o professor que precisarem. Valeu? Beijo, se cuidem, tchau, tchau!